estudando sobre a epístola do apóstolo São Tiago. Vou consertar. Sobre a epístola do apóstolo São Tiago. Tá certo. A gente não costuma... a gente costuma falar só Tiago, como se a gente fosse muito íntimo, né, do Tiago. Mas deixa o Tiago ficar sabendo disso. Então, a carta do apóstolo Tiago é uma carta pastoral, que ele, num tempo de perseguição, ele escreveu às igrejas espalhadas por Jerusalém, Samaria, Judeia, Ásia Menor, Roma e tantas outras. E nós estávamos falando justamente aqui no capítulo 1 e no versículo... Paramos no versículo... versículo 5. Versículo 5. Tiago, ele usa, na linguagem moderna, uma psicologia aplicada. No capítulo 1, ele vai preparando os seus leitores para temas polêmicos, não polêmicos, mas temas que são nevrálgicos, que as pessoas não costumavam absorver muito bem. E aqui no capítulo 1, ele prepara estes ouvintes para estes temas extremamente importantes no seu tempo. Quando nós vamos interpretar a carta do apóstolo Tiago sobre vários temas, principalmente sobre a relação de patrão-empregado, a relação de trabalho, a relação de pobres e ricos, nós devemos levar em consideração o contexto histórico em que Tiago escreve ou faz estas orientações. Tiago escreve para um povo que estava acostumado à escravidão. Tiago escreve para um grupo, para uma cultura que estava acostumada com os extremos, pobreza extrema. Os escravos nunca eram de classe média C, D e E. Os escravos sempre eram da classe F, G, H e J e assim por diante. E os senhores eram sempre da classe A. Dificilmente encontraria alguém da classe B. Então as pessoas estavam conformadas. Os sistemas de governo eram completamente diferentes desses que nós estamos vivenciando. Então, quando nós vamos interpretar, eu estou dizendo isso, mas eu sei que muitos irmãos têm noção perfeita disso que eu estou dizendo. Mas não custa nada para a gente reforçar estas orientações. Quando você vai ler a carta de Tiago, parece que Tiago está escrevendo para o nosso tempo, e está escrevendo para o nosso tempo, pois a palavra de Deus é viva, é eficaz e mais penetrante do que espada de dois gumes. A palavra de Deus se renova a cada dia.
A palavra de Deus, ela atravessa fronteiras, culturas, etnias e eras. Ela é perfeitamente aplicável aos nossos dias. Mas você e eu devemos ter em mente o contexto histórico em que estas instruções foram escritas. Aí Tiago está falando aqui, versículos que eu vou ler para você. Meus irmãos, tende por motivo toda a alegria, o passar por várias provações. Tiago está falando para uma igreja de escravos e senhores. Tiago está falando para uma igreja de judeus e gentios. Sobretudo, Tiago está falando para uma igreja que está sofrendo uma atroz, uma terrível, uma implacável perseguição. Então, ele diz, vocês ficam felizes quando passar por provação, porque a sua fé, a fé da igreja, a fé do povo de Deus, a fé em Jesus só será confirmada, qualificada, positiva, se ela for provada. Depois ele diz, ora, a perseverança depois de completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Aí, Tiago parece que ele muda o tom da conversa. De repente, ele muda o tom da conversa. Como eu disse, o seu primeiro capítulo, ele está preparando os seus ouvintes para os temas que ele vai desenvolver a partir do segundo capítulo, que nós vamos chegar lá, se Deus assim nos permitir. E ele diz, ora, quantas vezes aí você já lemos isso? Às vezes lemos e demos de ombro. Lemos e fazemos de conta que nós entendemos. E seguimos a vida, dando glória a Deus e aleluia. Cantando e salmodiando o Senhor. Mas Tiago diz assim, 5, nós vamos começar a partir daqui, prosseguir. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes nega, e ser-lhe-á concedido. Quantas vezes eu e você já lemos isso? Como eu disse, lemos e demos de ombro. Porque eu me julgo sábio, mas quem precisa de sabedoria é o irmão. Quem precisa de sabedoria é o jovem. Quem precisa de sabedoria é aquele irmão que disse uma palavra que não devia dizer. É aquele irmão que teve uma ação que não devia ter. Nós nunca achamos, quando nós lemos esse texto, em vez de nós lermos com uma enxada, nós lemos com a pá. Porque a pá nunca traz para nós. A pá sempre joga para o outro. E a enxada sempre traz para nós, nunca não manda para ninguém. E aí ele diz assim, se você tem falta de sabedoria, que sabedoria é essa? Ou será que nós entendemos que uma vez aceitando Jesus pela fé, nós já somos sábios? Os nossos problemas já são resolvidos. Nós temos sabedoria para viver neste mundo de maneira vitoriosa. Será que é isto? Não. Há muita gente que aceita Jesus e continua cabeça dura. Há muita gente que aceita Jesus e não aceita conselhos de ninguém. Há muita gente que aceita Jesus e muitas áreas da sua vida não muda. Tiago está dizendo, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus,
que dá liberalmente, e não lança em rosto. Mas a pergunta é: como viver neste mundo com sabedoria? Como viver os nossos dias com sabedoria? O sábio Salomão diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aliás, esse foi um tema da escola bíblica dominical, domingo passado, entre os jovens. Entre os jovens. E agora ele diz, como vamos nos relacionar com sabedoria? Considerando que nós somos novas criaturas. Considerando que nós somos filhos de Deus. Todos os filhos de Deus são sábios. Ninguém precisa orar a Deus para dizer: Deus, dá-me sabedoria para saber como eu devo me conduzir. Será que nós nunca lemos que nós temos duas naturezas, uma terrena e uma espiritual, e uma luta com a outra? Será que nós nunca lemos o que o apóstolo Paulo diz? O que eu quero fazer eu não consigo, o que eu não quero isso eu faço, miserável homem que sou. E agora o Tiago diz assim: vem, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus. Esta sabedoria que está sendo falada por Tiago, ensinada por Tiago, exortada por Tiago, não é a sabedoria que aprende no banco escolar. Não é uma fórmula matemática. Não é essa a sabedoria que você aprende muitas vezes com a experiência. Eu estou gritando demais, eu acho que podia aumentar um pouquinho aí, que eu baixo aqui, eu vou tentar fazer isso. Tiago diz assim, você está com falta de sabedoria, irmão? Você percebeu que ele mudou de assunto? Ele saiu de um assunto, parece que entrou no outro que não tem nada a ver. Você está com falta de sabedoria? E sabe qual é a maior dificuldade que nós enfrentamos nos dias de hoje? Problema de sabedoria. Saber como se conduzir. Se de um modo geral, todos nós buscamos os nossos próprios interesses. Jesus falou sobre isso lá no final do Sermão do Monte. Que nós devíamos viver uma vida, e isso está relacionado ao temor de Deus, isso está relacionado com sabedoria, com interesses baseados no reino de Deus. Saber como nós devemos nos conduzir como filhos de Deus. Esta sabedoria que Tiago diz, ela está ligada com a fé, ela está ligada com a perseverança. Se o cristão tem paciência, ele é perfeito, diz Tiago. Ele é completo. Ele não lhe falta nada, aguardando a glória e a manifestação de Jesus. Tiago diz que esta sabedoria, que nós não aprendemos no banco escolar, que nós não aprendemos com a vivência, esta sabedoria, ela tem algumas características importantes na nossa vida cristã. Ele diz: olha, essa sabedoria é que vem lá do céu, é a que vem de Deus. Quem lhe dá essa sabedoria é Deus. Essa sabedoria você não lê nos livros. Essa sabedoria não tem nada a ver com você ser inteligente ou não ser inteligente. Essa sabedoria não tem nada a ver com você ser bem de vida ou não. Essa sabedoria não tem nada a ver onde você mora. Porque esta sabedoria, ela vem de Deus. E aqui tem uma redundância. É chuva? Glória a Jesus. Aqui parece uma redundância. Parece que está chovendo no molhado. Ele diz: a sabedoria que vem do alto, ela é primeiramente pura. O que é que
vem de Deus que não é puro. Você já viu alguma coisa que vem de Deus que não é puro? Mas ele diz, ela vem do alto. Ele está destacando as características, a natureza desta sabedoria. Ela é pura. Portanto, ela não tem preconceito de absolutamente nada. Esta sabedoria que vem do alto, não adiantou nada aumentar, né? Eu vou tentar policiar. Essa sabedoria que vem do alto, ela é pacífica. E ser pacificador é uma raridade hoje nos nossos dias, porque ninguém quer levar desaforo para casa. Ninguém quer se intrometer em coisas dos outros, em coisas alheias. E a maior característica do pacificador é ele buscar paz entre pessoas, é buscar paz entre irmãos, é buscar paz nos relacionamentos. Depois ele diz, essa sabedoria, ela é moderada, ela é tratável, ela é cheia de misericórdia. E se não bastasse, ele diz, essa sabedoria, ela é de bons frutos. Essa sabedoria é sem parcialidade, é sem hipocrisia. Quem tem essa sabedoria, ele é perfeito. E é isso que, é essa maturidade que nós buscamos quando alcançamos a profundidade da nossa fé. Ela gera em nós perseverança ou paciência, e ela vai nos trazer do céu a sabedoria, que tem todas estas características. Depois Tiago diz assim, olha, quando você for buscar a sabedoria de Deus, parece que ele está falando para uma igreja de novos convertidos, mas não está. Ele está falando para uma igreja de pessoas já vividas, ele está falando para uma igreja que já tem quase 80 anos, ele está falando para uma igreja de pessoas vividas. Ele está dizendo assim, olha, quando você for pedir orar a Deus, pedindo sabedoria, pensa com fé, não duvidando. Mas o que isso vem nos ensinar? O que é que isso vem nos ensinar? Eu dizer, irmão, quando você for orar, você ora com fé, acreditando mesmo naquilo que você está pedindo. Mas não é isso só não. Sabe por que isso é importante? Porque nós somos mais religiosos do que cristãos. E eu vou tentar fazer uma comparação sem ofender ninguém. Quando nós oramos, muitas vezes a nossa oração é parecido com a reza. É parecido com mantra. Você já ouviu alguém fazer um mantra? Você já ouviu? Eu tinha lá em frente de casa um oriental. E tem um dia da semana que eles reúnem um grupinho lá para fazer o mantra. E eles passam 1 hora falando as mesmas coisas. Começa e termina, começa e termina, começa e termina, começa e termina, começa e termina. É a mesma coisa. E às vezes, alguém outro dia me questionou dizendo, pastor, vocês não rezam? Vocês oram? Eu falei, isso. E qual é a diferença de rezar e orar? A diferença de rezar e orar, é que orar é diálogo. De orar você fala com Deus das suas necessidades. Orar, você apresenta uma intercessão, você pede por alguém. Você sente a dor do outro, e isso você fala para Deus. Orar muitas vezes é você abrir em plenos pulmões a sua boca e pedir a Deus por um milagre de alguém que precisa de um milagre. Eu estava dizendo para ele. E rezar, você diz, você não tem emoção.
Não existe emoção. E quando eu vou orar, Tiago diz, quando orar, em nada duvidando. Em nada duvidando. Você não deve chegar. A gente tem uma liturgia aqui. E se a gente não cumprir a liturgia conforme deve ser, parece que está faltando alguma coisa. Se eu esquecer qualquer detalhe de um culto, ou você esquecer, logo vai ter os obreiros atrás dizendo, está faltando isso, está faltando isso, está faltando aquilo, está faltando cantar, está faltando ler a Bíblia, está faltando tirar a oferta, está faltando a palavra, está faltando a bênção, está faltando alguma coisa. É uma liturgia, mas nós não podemos ficar na liturgia só por uma tradição, mas por uma questão de fé. Nós estamos aqui por uma questão de fé. Nós, eu e você, estamos aqui porque nós acreditamos em um Deus Criador dos céus e da terra. Nós acreditamos em um Deus que é soberano. Nós acreditamos em um Deus que amou o mundo de tal maneira que mandou seu Filho. Nós acreditamos em um Deus cujo Filho derramou o seu sangue para perdoar os nossos pecados, para nos purificar. Nós acreditamos em um Deus que nos deu paz para que nós pudéssemos viver. Nós acreditamos em um Deus que nos dá sabedoria para nós nos relacionarmos. E quando eu oro, quando você ora, você não pode fazer isto por liturgia, você não pode fazer isso por religiosidade. Quando você orar, você tem que saber, sentado, deitado, joelhado, debaixo da água, no meio do caminho, sei lá onde você estiver, você tem que colocar o seu pensamento e dizer, Deus está lá, Deus está aqui, Deus está ouvindo a minha oração, mesmo sem você saber que tamanho é esse Deus, que aparência é esse Deus, porque ninguém sabe a sua aparência, mas você dizer, acreditar, Deus está me ouvindo, por menor que eu seja, por mais rejeitado que eu seja, por mais baixa estima que eu tenha, Deus está me ouvindo. Não duvide. Ninguém na igreja, tem que controlar aí, né? Ninguém é pequeno demais para não ser ouvido por Deus. Ninguém é tão insignificante para não ser ouvido por Deus. Ninguém é tão pecador que não seja ouvido por Deus. Ninguém é tão santo que não seja ouvido por Deus. Porque eu e você somos a obra-prima de Deus. Somos a coroa da sua criação. Eu estou dizendo para você que Deus se importa com você, que Deus se importa com o que você fala com Ele, e não fale duvidando. Então, quando você for pedir algo a Deus, e aqui no caso a sabedoria, você peça a Deus, porque você vai receber. Tiago diz assim, versículo 7, não pense tal homem que orou duvidando, que é semelhante às ondas do mar, que receberá do Senhor alguma coisa. Quem ora com dúvida, quem ora não crendo em Deus, porque às vezes a nossa fé, a fé de algumas pessoas, é uma fé intelectual. O que é uma fé intelectual? Eu simplesmente declarar para os outros que eu tenho fé. Que eu não posso, como crente, dizer eu não tenho fé. Então, intelectualmente, eu acredito que eu tenho fé. Mas Tiago diz assim, não pense esse homem que vai receber do Senhor alguma coisa. Como é que você ora para alguém, ora para um Deus que você está orando dizendo, não vou receber, eu não vou receber, eu não vou receber. Eu estou orando porque os outros estão orando, eu joelhei porque o outro joelhou, eu estou pedindo porque o outro está pedindo, eu estou fazendo porque o outro está fazendo. Não, irmão, não. Isso acontece muito.
de irmãos questionando o seguinte: por que o irmão ciclano é mais abençoado do que eu? Por que o outro recebe mais bênção do que eu? Por que o outro prospera mais do que eu? Aí ele vê aquele irmão que está prosperando, ser generoso, não ter o coração avarento, não ter o coração cobiçoso, não ser orgulhoso, aquela pessoa que divide com os outros, e ele vai semeando, ele tem uma semeadura contínua. Ele é que nem aquelas frutas que dá o ano todo. Ele não é só num período. Aí o que acontece quando a gente semeia acreditando na palavra? A gente vai colhendo, vai colhendo, vai colhendo, vai colhendo, vai colhendo, vai colhendo e vai colhendo. É assim que funciona. Tiago diz: não pense tal homem que vai receber do Senhor alguma coisa. Não ore com dúvida, não ore para cumprir os requisitos, não ore por isso. Ore porque você precisa de Deus, assim como você deve vir à igreja, porque você precisa de Deus, porque eu preciso de Deus. Quantas vezes a gente vem aqui cansado, com a mente cansada, com o corpo cansado, alguns até com a dorzinha de cabeça, outros com o corpo mole, outros e ouve a palavra e sai daqui renovado. Quantas vezes eu já ouvi isso? Porque isso aqui é místico. Isso aqui tem uma ligação com o céu. Esse lugar não é outro lugar, senão a porta do céu. E do lado de dentro do céu está Deus. E nós estamos aqui na porta do céu, dizendo: Senhor, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. E Deus atenta para nós. Tiago continua orientando e dizendo, versículo 8, o homem, aqui é genérico, de coração dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O que é o homem de coração dobre que está na igreja? Tiago não está escrevendo para pessoas que não conhecem a Deus. Lembre-se de que a sua carta é classificada como cartas pastorais, assim como as cartas de Pedro, assim como as cartas de João e assim como a carta de Judas. Ele diz: não pense, ou melhor, o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. O que Tiago está dizendo? Que nós devemos manter o foco. Lá, eu acho que Hebreus diz: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nunca tirar os olhos de Jesus. Sempre, sempre, sempre manter o foco. Sempre manter o foco. Não tirar os olhos de Jesus. O homem de coração dobre é cheio de incertezas. O reino de Deus não é prioridade na sua vida. Uma vez que nós fomos salvos por Jesus, a nossa prioridade, o nosso foco, a nossa visão, e eu não preciso dizer isso para você, porque isso você tem que saber logo que recebe Jesus, é manter o foco em Jesus todos os dias. Mantendo o foco em Jesus já é difícil. Imagina se nós deixarmos de manter o foco. Porque nós não podemos viver dizendo: hoje é dia da igreja, então hoje eu vou me cuidar melhor, hoje eu vou me preparar. E tem alguns até que cantam corinho: hoje eu marquei o encontro com Deus. Eu marquei o encontro. E canta todo emocionado, todo compungido, e depois que sai, amanhã, quarta-feira, que você não vem na igreja, e sexta-feira que não tem culto, e sábado que não tem culto, chega no domingo dizendo: hoje eu marquei o encontro. Não, mantenha o foco, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, mantenha o foco, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, porque o homem de coração
O homem de coração dobre é inconstante. Ele não está focado. E nós precisamos viver focado. Versículo 9. De novo, Tiago vai dar uma pinceladinha no assunto que ele vai desenvolver, se eu não me engano, lá no capítulo 2 e lá no capítulo 5. Abordando aspectos diferentes. Tiago diz assim: mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação. Como é que a gente vai entender isso? Glorie-se o irmão abatido na sua exaltação. E para completar o pensamento, ele diz: e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da Eva. Ricos e pobres. Foi um tema que nós nunca conseguimos digerir perfeitamente. Porque, como eu disse, falar isso para um escravo, tudo bem, normal. Você se gloria na sua escravidão, você se gloria nisso que você, na sua condição, porque você nasceu escravo, você vai viver escravo e você vai morrer escravo. Então é o seguinte, se gloria nisso aí. Isso está bom para você. Vivendo já é, você tendo a vida já é o suficiente, já está demais da conta. É isso que ele está dizendo. Só que eu e você não vivemos no mundo, não vivemos nesse mundo de Tiago. Ninguém aqui quer ser pobre. Porque você já nasce devendo. Você já nasce sonhando. Você passa a vida inteira tentando desenvolver um projeto para ficar bem. E quando ficar bem, você quer deixar sua posteridade bem. Ninguém se conforma, irmão, com aquele... Ou se conforma? É bom viver assim, no contadinho, é bom? É bom a gente comer todo dia zoiudo? Eu gosto de um ovinho com linguiça de frango, né? Um ovinho frito é bom. Mas todo dia. Aí quando eu vou no mercado comprar um pãozinho, eu vejo lá o outro comprando picanha, eu vejo lá o outro comprando contrafilé, e eu saio de lá com água na boca. É bom viver assim? E você diz: eu sou crente, e você trabalha, e você projeta, e você economiza, e você... Essa relação de ricos e pobres. E Tiago diz assim: o pobre, ele deve... O que ele diz aqui? O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Esse texto é melhor. Glorie-se na sua dignidade. Porque essa condição humilde que faz esse irmão buscar a Deus, que faz esse irmão estar nos pés de Deus, que faz esse irmão querer prosperar. Não é porque você é humilde que você não pode ter o desejo de prosperar. Você não só pode, como você deve ter o desejo de prosperar. Não se conforme. A sua vida não é um determinismo absoluto. Ninguém, quando você nasceu, disse: esse aí vai nascer pobre e vai morrer pobre. Esse aí não vai conseguir fazer uma faculdade. O máximo que ele vai conseguir é um fundamentalzinho com muita dificuldade. Não, você não pode se conformar. Você não pode se conformar. Aliás, você tem que usar a sua condição humilde, esse é o conselho do Tiago, para buscar melhorar de vida, porque nós vivemos em um mundo capitalista. Que queira acreditar ou não, nós valemos pelo que nós temos. Nós valemos por aquilo que nós possuímos.
Jesus diz: a vida de um homem não é medida por aquilo que ele tem, mas é a vida espiritual. Oxalá que todos nós tivéssemos um grande problema aqui na igreja. Cada um chegar aqui com seu carro zero, suas roupas caras, seu sapato cromo alemão. Isso seria uma maravilha. Mas não é assim que vai funcionar. Nunca vai funcionar dessa forma. Porque isso era desde o tempo de Adão, veio passando, e veio. Sempre nós vamos ter pessoas de condição humilde, e nós vamos ter pessoas que vão ter posse. Sempre isso vai acontecer, até para nós nos desenvolvermos como cristãos, como pessoas. E ele diz: o irmão de condição financeira humilde deveria gloriar-se na sua exaltação, ou seja, em ter grande alegria, visto que a sua condição humilde lhe concedia muitas provações, muitos motivos para se refugiar em Deus, desenvolvendo a perseverança que resultará na exaltação futura. Mas isso é como se nós fôssemos nos conformar. Eu estou numa condição humilde porque Deus quer esta condição humilde. Será que Deus quer? Deus disponibilizou os tesouros da terra para os seus filhos. Deus disponibilizou as bênçãos da terra para os seus filhos. Deus disponibilizou o ouro e a prata para os seus filhos. Vocês já ouviram esse discurso em outros lugares aí? Vocês já ouviram isso em outros lugares? Para nós, é para nós, é para nós. Mas eu sou crente, eu não posso pensar nisso, porque logo Jesus vai vir. Enquanto Jesus vem, irmão, vai aproveitando essa vida. Enquanto Jesus vem, vai vivendo melhor. Enquanto Jesus vem, vai vivendo bem. Enquanto Jesus vem, vai morando bem. Enquanto Jesus vem, tem a condição bem. Eu costumo dizer que nós temos duas opções como crentes: ou nós irmos para o céu. Isso é uma comparação. Nós íamos para o céu comendo picanha, aquelas bem gordinhas, ou nós íamos para o céu comendo zoiudo. Nós íamos para o céu calçando sapatos caros, ou nós íamos para o céu de chinelo de dedo. Está entendendo o que eu estou dizendo? Nós não podemos nos conformar. Porque Deus lhe chamou para abençoar. E de mais a mais, eu disse aqui há uns dias atrás, que nós somos abençoados no crente Abraão, no amigo de Deus. Nós somos descendentes de Abraão, que acreditou em Deus, e Deus lhe deu o que ele nunca imaginou que podia receber. Então não fica nessa humildade, irmão. É melhor viver assim. Não, irmão, não é melhor viver assim. Não é melhor viver assim. Deus tem coisas para realizar na sua vida, para você levantar a mão para o céu, fazer aquele culto de ação de graça, sem revelar aos irmãos a razão do culto, porque se revelar, aí vai dar problema. O rico no seu abatimento, ricos e pobres vão passar, todos vão passar, todos vão passar. Os ricos e os pobres, todos vão passar, porque aqui nós somos apenas mordomos de Deus, tudo é de Deus. Estava lendo outro dia um artigo que o escritor dizia assim: é interessante como os homens se vangloriam, como os homens são orgulhosos, porque eles compram uma fazenda. Eu vou logo exagerar. Ele compra uma fazenda, coloca no seu nome, dizendo: essa fazenda é minha. Aquele montão de terra, aquilo é de Deus, tudo é de Deus. A terra, ela é de Deus. Não é um título que você tem que te dá o direito de dizer: eu sou o dono, eu sou o proprietário. Não é Deus, você é só o mordomo daquilo que Deus te deu.
viva como mordomo de Deus. E essas coisas vão mudar. Versículo 11, vou terminar aqui. Porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosura, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim também murchará também o rico em seus caminhos. Tudo vai passar. Por isso, viva com sabedoria. Sabedoria que vem de Deus. Sabedoria que vem do alto. Deus lhe deu. Seja o mordomo de Deus. Reconheça que o que você recebeu veio de Deus. Mesmo que você tenha trabalhado, suado, veio de Deus. Foi Deus que fez você prosperar. E isso vai mudar muito a sua visão e a forma como você vai receber o que Deus tem para a sua vida. Na semana que vem, se Deus nos permitir, nós vamos começar do 12, que aí ele vai falar de outro, ele vai voltar no assunto que ele começou. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Vamos falar sobre isso a partir da semana que vem. Você pode receber essa palavra, irmão?